O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar logo mais a nova Selic, a taxa básica de juros da economia. Assunto para o professor Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. Explica pra gente o que é essa taxa e como ela mexe no nosso dia a dia. Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa taxa Selic é a taxa referencial de juros, né? Então, ela é uma espécie de uma taxa referência para toda a economia. Os bancos não são obrigados a segui-la. Eles podem oferecê-la para os seus melhores clientes, mas, na verdade, quando há um aumento dessa taxa Selic, que é a taxa de juros referencial, vamos dizer assim, ela acaba afetando toda a taxa de juros na economia. Então, os bancos vão cobrar pelo menos essa taxa ou mais. Como é que isso nos impacta? Quando você for comprar um imóvel, quando você for comprar um carro, uma moto, a referência da taxa de juros que será aplicada no valor, se você resolver financiar esses bens, será, então, justamente essa taxa mais a taxa e o spread que o banco e comissões que o banco vier a cobrar. Então, um aumento da taxa Selic, né, decidida pelo Banco Central, que é a taxa de referência, afeta todas as taxas de juros praticadas por todos os bancos na economia. Então, o que o Banco Central tem que olhar agora? Só a inflação? Não, veja bem, eu estava lendo outro dia uma reportagem sobre o Banco Central americano e eles mencionavam que a primeira preocupação deles não é a inflação, é justamente a geração de emprego e renda. E aqui também no Brasil não pode ser diferente. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre a pressão inflacionária e a geração de empregos. A pressão inflacionária já chegou. A redução da taxa de desemprego ainda não, porque há um hiato entre a retomada da economia e a contratação de mão de obra. Então, nós estamos vivendo justamente no meio desse hiato, Monique. Agora, professor, ser mais duro agora permite baixar essas taxas no futuro? Exatamente, essa aqui é a ideia. Então, você tem que atacar a inflação quando ela está começando. Quando você sente uma pressão inflacionária, você tem que agir. Porque se os agentes econômicos entenderem que o governo, aí leia esse Banco Central, né, no sentido amplo, está sendo muito flexível, muito liberal em relação à inflação, eles sentem que a inflação vai aumentar e aí realmente a inflação aumenta e ela pode perder o controle, tá certo? Então, é bom agir contra a inflação no início, para depois poder voltar a reduzir. Agora, professor, para fechar, Banco Central independente, isso dá liberdade de fazer o que precisa ser feito lá no futuro? Então, essa que é a ideia, né? Não existe, lógico que não existe nenhuma agência ou órgão totalmente independente. Quando a gente fala independente, é uma força de expressão. Na verdade, é uma autonomia que esse órgão tem em relação aos demais poderes, ao presidente, ao Congresso e ao Poder Judiciário. É claro que quanto mais autonomia ele tiver e mais responsabilidade sobre o controle da inflação, mais ele vai se sentir seguro de tomar medidas duras, às vezes antipáticas, impopulares, mas que são necessárias para manter a inflação sob controle. Então, nesse sentido, uma autonomia do Banco Central, no caso, representado pelo Copom, que é quem está decidindo, né, justamente esse aumento da taxa Selic hoje, né, de ontem para hoje, é importante para que eles tomem essas decisões difíceis, impopulares, porém necessárias. Tá certo. Muito obrigada pela aula de hoje, professor Ricardo Caldas. Boa tarde.